pessoal, então como vocês viram, esse foi o trailer. Foi minha primeira coleção NFT, pra ser sincero, que é a Legendary Pistols, pela Nifty Island. Agora eu já carrego, sei lá, talvez 8, 9 coleções que eu tenha feito. Mas essa foi a primeira e eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco de como que foi a gente produzir essas coleções e, claro, como ela funciona, né? Então aqui são 10 mil pistolas, criado pelo Master Gunsmith, conhecido como eu, no caso o Brito. E tipo, são 10 pistolas diferentes, que são essas, eu vou falar um pouco sobre essas, que normalmente quando a gente trabalha com uma coleção NFT, nós temos as nossas peças mais raras, e no caso são essas pistolas, do qual eu vou contar um storytelling um pouco sobre cada uma, e aqui são várias e várias pistolas. Vocês podem ver que tá uma qualidade ok, porque temos diversos tipos de limitações, tanto técnicas quanto artista, para desenvolver um projeto como esse. Principalmente foi em agosto do ano passado que a gente começou esse projeto e finalizamos aí mais ou menos uns 2 meses, desde a parte de modelagem, criação de shader e a geração entre eles, né? Porque, tipo, são 10 mil pistolas, né? Você não modela 10 mil pistolas uma por uma, você modela diversos tipos de partes, do qual eu vou mostrar, e aí sim, com um programa você consegue gerar infinitas cópias do mesmo objeto, né? Não do mesmo objeto em si, mas da mesma semelhança de objetos que nós temos aqui. Então eu trabalhei aqui mais na parte, ajudei um pouco na direção de arte, o que deu para fazer dentro dos nossos limites técnicos e outras coisas, tipo, nenhuma delas tem bake, então algumas delas têm algumas texturas que foram criadas pela comunidade da Nifty Island, então teve vários challenges durante o desenvolvimento desse projeto, então a própria comunidade criaram várias texturas e a gente usou elas para poder ter mais engajamento com a comunidade, então teve vários outros tipos por isso aqui eu acredito que seja da comunidade e tal, e o Jake, que foi o cara que trabalhou comigo junto nessa coleção, foi ele que fez todos os outros shaders, ok? Eu vou mostrar aqui um pouco como que foi o planejamento desse projeto em si, ok? O primeiro passo foi tentar entender o que a Nifty Island estava buscando, o que eles queriam apresentar, como que eles queriam vender. Essas pistolas estão Metaverse Ready, então se você compra essa pistola no OpenSea, eu vou deixar o link na descrição, não é uma indicação nem nada, é só para vocês que quiserem visitar tudo e tal. Você consegue ter o arquivo, o FBX, que você consegue usar essa pistola em qualquer metaverso. Obviamente ela está mais otimizada pela Nifty Island, porque foi criado para a Nifty Island, mas você consegue usar ela em qualquer outro metaverso. Então o primeiro passo, antes de tudo, quando a gente começa a buscar. Eles queriam uma parada meio sci-fi, uma parada um pouco mais diferente, e que você começa a buscar algumas referências, como sempre, né? O primeiro passo antes da gente começar qualquer projeto, a gente começa com as referências. Então eu peguei várias referências de pistolas, claro que tem umas mais realistas, tem umas menos realistas, tem umas que é só conceito, tipo, isso aqui eu usei para vários e vários conceitos. E claro, o estilo. O estilo, eles queriam uma parada mais ou menos Valorant, mas a gente não tem a estrutura de bake, a gente não tinha a pintura, a textura de realmente pintar na pistola, como nós normalmente fazemos. Foi tudo procedural para poder caber dentro do nosso escopo, né, de condições técnicas, como eu disse. Primeiro, antes de tudo, busca várias referências e também referências de estilo, o que daria para fazer com os nossos estilos, o que a gente poderia alcançar. Tipo, isso aqui não tinha como alcançar, porque você consegue ver que tem várias variações de texturas, de queimado, e é uma parada que a gente, infelizmente, não conseguiu trabalhar por conta das limitações técnicas, ok? Depois de juntar as referências, o segundo passo foi criar os blocos, ok? O que são os blocos? O que nós vamos gerar? O que vai ser diferente um do outro para que quando a gente tiver essa construção a gente poder gerar entre eles e fazer com que cada pistola seja única, né? Que cada uma seja única. Então a gente separou pela mira, ok? Isso aqui foi só uma ideia de onde a pessoa estaria olhando. Então quando ele puxar para FPS, no caso em first person, né, para primeira pessoa, a gente ter certinho aonde que seria a retícula desse projeto, ok? Então separamos por mira, por gatilho, aqui o corpo, aqui você tem o trigger guard, que é a parada que você vai se proteger, aqui você tem o trigger, você tem a parte que guarda o mag, e você tem o mag, que é o nosso carregador, e são, se eu não me engano, 7 ou 8 partes, e você tem que respeitar essas limitações. O primeiro problema que nós tivemos nem foi tanto isso aqui, porque isso aqui é fácil, a gente tem essas limitações aqui, certo? Então, isso aqui teria que estar, tecnicamente dizendo, essa parada aqui, ó, teria que estar todas encostando entre elas para não haver nenhum gap, nenhum espaço para quando ela for gerada, tipo, ficar o fim do mag aqui, o corpo aqui, ficaria esse gapzão bizarro aqui, então não funcionaria desse jeito. Então, a primeira coisa que a gente teve que decidir são todo esse scope. Então, essa parte aqui, ó,
toda essa parte aqui, e aqui também, que são as junções das peças, elas têm que estar com snap, elas têm que estar 100% alinhadas, snapadas, né, no bom português, para poderem se encaixar uma na outra e gerar várias coisas sem ter nenhum espaço entre essas peças. E qualquer coisa que eu fizer, tipo, se eu quisesse fazer um trigger assim, ou se eu quisesse fazer um mag, sei lá, de qualquer jeito assim, funcionaria, tá? Funcionaria perfeitamente. O único problema é respeitar esse gap aqui, ó. O trigger também, né, tipo, mas se eu quisesse fazer uma parada assim, não tem problema, porque a mão do personagem interagiria só nessa parte. É só explicando pra vocês que eu tenho que respeitar os gaps, né? Aqui no caso seria esse gap também, e aqui esse gap também. E o resto eu poderia, tipo, trabalhar pra cá, criar algo assim. Tanto é que tem algumas que são bem mais exageradas assim, que não tem problema, não tem interação com o personagem, porque a animação sempre vai ser a mesma para todos, né? Então imaginemos que o cara vai trabalhar com a animação nessa área aqui, aí depois coloco uma arma com um escopo desse tamanho, e quando ele vai pôr, ele vai ficar overlapping, né? Ele vai ficar com a mão dentro da arma, então não vai fazer tanto sentido. Mas como não tem nenhuma animação nessa parte, tudo bem, vida que segue, tá? Uma outra coisa importante é o ponto de saída da bala, porque a gente também vai ter as animações de saída da bala, desde que ele respeite esse limite, tá tudo bem, não tem problema. Ele pode ser até um cano maior e tal, não tem problema, porque a animação vai ser a partir daqui. O primeiro problema aqui que nós achamos ao desenvolver esse projeto foi esse gap aqui, tá? Porque, tipo, a gente começou a desenvolver esse projeto, a gente meio que tava, sei lá, fazendo a arma mais ou menos assim, respeitando os espaços e tal. Aí a gente começou a desenvolver vários outros tipos de peças que, tipo, às vezes passava pra cá, às vezes passava pra lá, então começava a mostrar algumas partes, né? Tipo, tava assim, aí mostrava essa parte, e falava, poxa, cara, não ficou legal, vai ficar essa parte, não tem sentido aparecer o handle, né? O grip aqui. Aí a gente também teve que determinar a largura dessas peças para que não houvesse nenhum gap de profundidade entre as partes, ok? A partir desse momento, tipo, essa é a parte que mais demora, entre aspas, porque tem tudo um lance de planejamento, você tem que fazer vários testes, e claro que você vai ajustando isso conforme os testes, né? Porque não é 100% perfeito. A gente faz um planejamento base. Depois, na execução, você vai encontrando mais e mais problemas. Isso é super normal aqui no mundo dos NFT ou Web3 em geral, ok? Então aqui é a Base Mesh, que eu usei como sketch, e aí a gente começou a desenvolver várias e várias armas. Ó, se você ver, ele está respeitando o que eu falei que é importante respeitar, ó, que é essa partezinha, tudo separadinho, cada parte, ó, e como eu falei, ó, tá passando e não tem nenhum problema. Tá passando, não tem nenhum problema, não vai ter nenhuma interação com o personagem. Ó, a mirazinha, ela não precisa ser exatamente o mesmo tamanho, desde que ela respeite a retícula, tá? Desde que ela respeite, ó, a retícula fica no meiozinho, então você pode fazer de qualquer jeito, um círculo, você vai ver que tem diversos tipos de pistolas aqui que foi desenvolvido. Então foi o primeiro designzinho. Então, por algum motivo, minha câmera tá com algum defeito, eu vou seguir sem a câmera por enquanto. Esse lance aqui foi um lance que limitou bastante, que foi inclusive o motivo da gente não usar normal maps ou não usar absolutamente nada, porque cada peça, né, ela seria randomizada entre todas as peças. Tipo, barrel seria randomizada entre todos os barrels que nós temos aqui. Existem vários barrels, ok? Então vocês podem ver que tem várias armas e vários barrels e várias outras coisas. Então, teve essa limitação, porque como ele vai ser randomizado entre ele mesmo e vai exportar um novo FBX, a UV tinha que estar essa limitação de UV. Então o barrel tinha que ter o limite só do barrel, porque senão a gente tivesse um pack automático ou alguma coisa assim, a nossa UV ela seria sobreposta, tá? E o mesmo, as mesmas regras segue para os outros, né? Por exemplo, aqui é o Trigger Guard, ele fica bem aqui. Então aqui nesse caso a gente nem se preocupou com Texel Density ou whatever, a gente se preocupou em manter as limitações dentro, né? Para respeitar aqui o limite delas, para que quando ela gerasse um novo objeto, não tivesse um overlap ou nem nada assim. Então essa foi uma das limitações de não ter normal map, de não ter textura pintada à mão, porque se a gente, vamos supor que a gente tem um normal map aqui, aí a gente vai lá, manda randomizar junto com o barrel weight, e o barrel weight, né, deixa eu selecionar só ele, já não tem essa mesma UV, ó, tá? Aí esse normal map estaria zoando toda essa parada aqui, então por isso que nós tivemos várias limitações com a parte da textura. Então eu criei esse sketch, né, chamamos sketch, blueprint ou whatever, pra gente poder criar aqui, né, tipo, toda a pistola tá encaixada aqui certinho. Claro que tem um grandãozão aqui, ó, que é a retícula, mas a retícula a gente acabou nem usando. A retícula, não, perdão, aqui é o decal, que na verdade esse decal é um plane que ele tava aqui só como referência da onde seria o decal, que os decals eu vou mostrar mais adiante o que é,
ok? Basicamente, se a gente voltar aqui na coleção, os decals são essas coisinhas que estão aqui, ó. Tipo, um solzinho. Esse aqui é um de um parceiro deles, ou de uma blockchain, se eu não me engano. Tem vários decalzinhos que, inclusive, são relativamente raros de cair, tá? Então, tem vários decalzinhos que caem. E isso aqui foi a referência de tamanho de decal, para que eu pudesse colocar os grips, né? E ele também não ficasse menor, tá? Se eu criar um grip aqui, o decal ia ficar aparecendo na parte de trás, então não faz sentido. Então eu usei isso aqui como referência, que era até onde que eu tinha que manter a parte chata, né? A parte quente do nosso objeto. Tudo aqui foi modelado. Todos os detalhes de profundidade foram modelados e a gente tinha um limite também. Se eu não me engano, era 3.000 tris por arma ou 5.000, alguma coisa assim, eu não me lembro corretamente. Deixa eu ver aqui, puxar essa estatística de triângulos. Eu acho que era 3.000 triângulos por arma, a nosso limite de poly count, ok? E a partir disso, foi criando várias e várias outras armas, respeitando sempre aqueles limites, tá? Aqui é onde iria sortear, tá? Nem todas as armas têm o decal aqui. Por exemplo, essa arma tem um decal no barrel. Então, tipo, arma 8, tudo com os nomes 8, nomenclatura tem que ser tudo certinho para quando o cara gerar esse projeto, gerar esse programa, não tenha nenhum problema. Então, a nomenclatura também é super importante, principalmente para gerar. Aqui, no caso, eu deixei 2 para ele escolher qual que seria. Ele escolheu do handle. Mas ó, são vários e vários tipos das armas. Aí, essas são as armas mais comuns. Como vocês podem ver, ó, essa aqui já tá bem exagerada lá comparando com a nossa Base Mesh, ó. E não tem problema, que não tem interação nenhuma com o personagem. Então foram várias armazinhas que foram criadas. Essas são os estilo básico, que são as armas base, né? Que sei lá, são tipo 95% das armas são desse estilo. E temos umas armas mais, entre aspas, raras, tá? São peças mais raras, tá? E ela ainda assim respeitam os nossos limites de base mesh, porque por mais são peças raras. Vamos supor que, tipo assim, numa coleção de 100%, apenas 5% dessas teriam cada uma dessas peças. Então são umas peças mais interessantes e eles pediram um estilo mais steampunk. Então a gente teve que criar esse estilozinho. Essas peças são as mais raras, né? Para trazer valor para a coleção. Tivemos que criar algumas peças raras, entre aspas, porque tem as mais raras ainda, que nós chamamos de lendárias, que nós vamos falar adiante, ok? Então cria um estilo steampunk, vocês podem ver que ela tem um estilo bem diferente, bem mais interessante. Cara, se pudesse trabalhar com bacon nessa parada ia ficar bem legal, bem legal mesmo. Então, seguindo, ó, outro steampunk, muitas engrenagens e muitas outras coisas. Essa aqui é mais um estilo de brinquedo, a gente usou como referência a própria Lego, não é Lego não, como que chama? Nerf ou nada. Usamos várias armas como referência do Nerf. Esse aqui é um pouco puxado, um pouco mais pra diva, né? Se a gente vir aqui na coleção e vir aqui, sei lá, vamos pegar aqui, por exemplo, Barrel. Aí mostra todos os tipos de Barrel, é que eles mudaram o nome. Mas vocês veem, ó, que tem algumas que tem bem mais raridade, né? Tipo, Flame Flower provavelmente é do Steampunk que eu mostrei pra vocês. Olha lá, é ela mesma. Então, ela só, de tipo 10.000 pistolas, só existem 122 desse que tem esse estilo. E assim consecutivamente. Aí tipo, você vai vendo que as mais básicas, né? Tipo, de 10.000, 329 tem esse. 120 é a mais rara, né? Que é a Achilles, que é essa partezinha aqui, né? Que é aquela que muito lembra a diva, que é a que eu tava mostrando agora há pouco. Essa daqui. E assim criamos todas as outras. E depois criamos os decals, que são umas paradas que são bem raras também. Você pode procurar aqui por decal. Aí em decal você vê os tipos de decals, né? Tipo, o coração é o mais comum. E você vem descendo, tem vários outros, né? Tipo, Junk, Archangel, Gunana. É que daqui pra baixo são as mais raras, que são as pistolas legendárias. Tipo a Palm, que tem logos, apenas de 10.000 pistolas, apenas 7 tem essa palmezinha aqui, ó. Então a gente tem esses decals, que também são raros, símbolo do Ethereum, símbolo da Palm, essa outra Palm. Isso aqui é Ultra Blade, isso aqui tá escrito arma em japonês, se eu não me engano. Então, esses decals também é contado como um trait, ok? Depois de desenvolver tudo isso, essas pistolas, inclusive, se você tá no server do Discord dele, senão eu vou deixar o link aqui na descrição, vocês participarem, tipo, no começo elas foram liberadas de graça para quem tem mais afinidade com a comunidade deles, entre outras coisas, e agora eles fazem um challenge, tá? Um challengezinho para você pegar essa pistola, seja ela com, depende do challenge, seja ela com modelagem 3D, seja ela com dentro do jogo mesmo, você acaba fazendo esse challenge e você acaba ganhando uma pistola que hoje custa 0.05 Ethereum. Vamos ver quanto que é isso, sei lá, R$400 aqui, ó. Convertendo isso aqui para BRL, dá R$420. Então se você conseguir ganhar uma pistola, talvez duas, dependendo do que você produzir, você ganha essa pistolinha, você pode manter como NFT, esperar valorizar, ou você pode vender e tirar essa grana aí. Claro que tem que pagar algumas taxas de gás, tudo e etc.
mas enfim. E depois que a gente produziu isso, eles pediram as pistolas mais raras, que no caso são essas daqui, que elas vão a leilão, tá? Dentro do jogo, elas vão a leilão e ninguém sabe o quanto vai custar ainda, porque eles estão trabalhando todo o processo da parte de marketing, todas as outras coisas, mas essas aqui são super únicas e também super mais legais, porque não tivemos as limitações técnicas que nós tivemos essa para gerar, não tivemos o V, não tivemos nada daqui, nós tratamos como um prop único, tá? Então não tivemos as limitações que tivemos nos outros objetos, certo? Aqui foi uma de cristal, legal, a gente modelou tudo. Claro que a gente teve que respeitar pelo menos o espaço daqui e daqui, né? Porque a animação, como eu disse, vai ser a mesma. Então esses aqui a gente teve que respeitar, pelo menos porque aí ele consegue colocar o personagem para fazer a mesma animação e ainda assim trabalhar com essas armas diferentes. Então tivemos que respeitar pelo menos aqui o trigger, o handle e o hammer, ok? Isso aqui é o Good Boy, que é o cachorrinhozinho. Isso aqui ficou sensacional. Cada uma delas tem uma história, tá? Se vocês entrarem no site aqui e virem aqui em Legends, você vai achar as pistolas, tá? Claro que são todos os NFT que eles possuem, mas as pistolas, ó, tá todos aqui com um renderzinho bonitão e tal, e com o storytelling dela. Então essa aqui é tipo uma casca do BT3. BT3 é basicamente o robô que eles têm, que é usado como símbolo da Nifty Island. Essa aqui, inclusive, né? Tem até o concept dessa, ó. Olha lá, que é pensei no The Forge e tal, desenhei, fiz um rascunhozão rapidão antes de começar pro 3D. Todas elas têm, mas infelizmente eu só tenho da Squid, que é a da Lula, que eu pensei, e essa daqui o resto eu perdi. Não sei como, não lembro se eu só vi o arquivo ou não. Essa aqui tem até um easter egg aqui, ó. Mas não fala pra ninguém, isso aqui ninguém sabe, é só eu. Não sei se tá dando pra ver, mas tá escrito Brita aqui, ó. Então todas essas aqui, isso aqui é tipo uma mini ilha, com vários peixinhos, várias outras coisas, ficou bem maneirinha, eles curtiram pra cacete essa. O trigger é uma própria palm, isso aqui é da florestinha. Esse aqui é uma de eletricidade, tá? Todas elas também com o carregador, isso aqui é uma pranchinha, né? Por ser uma ilha, ficou com uma pranchinha. O próprio Kraken, aqui essa do monstrozão, do Alien, tá? Bem maneira também. E essa aqui é uma de lava, uma cabeça de dragão. Então é isso, basicamente esse foi o primeiro projeto que eu trabalhei com NFT. Foi bem maneiro, ele é um projeto que está recorrente, ele não é um projeto que eles lançaram e falaram, vamos dar um sold out nessa fita e seguir, etc e tal. Eles estão usando um marketing completamente diferente, tanto é que eles nem lançaram essa ainda, só divulgaram que vão lançar e vai a leilão, né, assim como, sei lá, vão postar, essa arma agora vale 1 Ethereum, e aí as pessoas vão colocando, apostando, né, aumentando esse investimento, e aí quem ainda mais vence? O clássico leilão que acontece em cenas normais na vida real ou qualquer outro tipo de coisa, certo? Então é isso, eu espero que tenha gostado, contando aqui minha primeira experiência. Eu quero trazer mais e mais experiência que eu fiz, que eu planejei, que eu gerenciei. Hoje eu trabalho mais na parte de gerenciamento de coleções NFT, planejamento, contatos, ajuda com marketing, etc e tal. Então eu quero trazer mais dessa experiência para vocês, ok? Eu vou ver se eu consigo só ligar a câmera, eu peço perdão a todos. Vamos lá, vamos aproveitar esse momento, hein? Então é isso, eu espero que tenha gostado. Deixe os comentários aqui embaixo, o que você gostaria de ver, o que você gostaria de comentar. Eu tô voltando no canal agora com mais força, eu vou criar alguns vídeos no estilo mais podcast, que vai ser enquanto eu trabalho, a gente troca uma ideia e tal, que eu vi uma ideia, enfim, vai sair junto na semana nesse vídeo, eu acredito. Eu espero que tenha gostado e eu também espero trazer mais conteúdo sobre esses para vocês. Então compartilha aí com todo mundo, espero que tenha gostado e vejo vocês no próximo vídeo.